A Ubisoft tá simplesmente implodindo. Assassin's Creed Shadows já tem sido por bastante tempo motivo de discussão entre os fãs, dadas as escolhas feitas que vão contra toda a lógica interna da própria franquia, dando controle ao jogador sobre uma figura histórica que tá posta num papel que historicamente não é confirmado da forma que o jogo mostra, e depois das primeiras reações negativas daí pra frente foi só pra trás. Com erros crassos em elementos até de arquitetura que são incompatíveis com a época que o jogo se passa, um colecionável de muito mau gosto, que mostrava o Yasuke e a Naoe próximos a um portão Tori quebrado, que um usuário japonês identificou como uma referência ao mesmo portão que aparece quebrado em imagens históricas de Nagasaki após a bomba atômica. E isso manchou ainda mais a imagem da Ubisoft nessa questão toda, e ainda obrigou a Pure Arts, que foi quem criou o colecionável, a pedir desculpas publicamente no X e começar a trabalhar num redesign da peça. Só que dentro dos escritórios da Ubisoft também tem coisa acontecendo. Recentemente a Ubisoft decidiu que vai cancelar totalmente o trabalho remoto e exigir que todos os seus funcionários retornem ao trabalho 100% presencial. E isso iniciou uma greve pesada que começou na França e está se espalhando para outras unidades como a da Itália. E se inicialmente 700 funcionários já estavam se manifestando contra a decisão da Ubisoft, esse número agora pode ter aumentado para muito mais, já que eles dizem que a decisão foi totalmente unilateral e a divisão salarial também é insatisfatória. Pra variar, um ninho do grupinho ideológico que vive cuspindo frases feitas sobre a classe trabalhadora, quando ela tem o poder nas mãos, é justamente ela quem oprime o trabalhador. A culpa nunca é do capitalismo, e sim de quem está operando ele de forma irresponsável e canalha. Quem decide se uma caneta vai escrever uma carta ou furar alguém é a mão que segura, não a caneta. Dá pra ver bem nitidamente que a Ubisoft tá completamente perdida como um todo, não somente na parte de desenvolvimento, mas porque ela também não sabe se quer lidar consigo mesma. E esse despreparo e ambiente caótico refletem diretamente na forma como eles desenvolvem os jogos, e muito dessa desorganização deve ter sido parte do porquê tem tantos erros no Shadows. E se todos esses problemas já não fossem grandes o suficiente, a Ubisoft ainda está sendo processada por 2 homens dos Estados Unidos que alegaram que a Ubisoft teria vendido os dados deles para a Meta através da integração do Ubisoft Plus com o Facebook. E que isso teria sido feito de forma sem transparência e que não é devidamente especificada no acordo de usuário, que é uma grave violação de privacidade, e isso pode cobrar bem caro do bolso da Ubisoft também. E cobrar tão caro que pode ser que afete diretamente um projeto que acabou sumindo debaixo dos panos por conta de toda a atenção que tem ido exclusivamente pro Assassin's Creed Shadows, que é um outro lançamento pra franquia que deve vir ali por volta de 2026, que é o Assassin's Creed Rex, que pra quem não sabe ou não se lembra, tem a possibilidade de ser um jogo ainda mais flagrantemente lacrador e nojento do que o Shadows, e você não tem ideia do quanto. Do que se tem de informação do jogo, ele vai ser o próximo título da linha principal da franquia, que vai se passar durante a época do julgamento das bruxas de Salem, e que, de acordo com os vazamentos e a fonte do Endymion, que foi quem trouxe pra ele também informações bem precisas e acertadas, como as fortes influências de movimentos identitários como o BLM na produção do Assassin's Creed Shadows, e de acordo com ele, o Assassin's Creed Rex seria uma fantasia lésbica com fortes elementos de misticismo e que todos os vilões são homens. O que é congruente com a resposta de uma recrutadora da Ubisoft no LinkedIn dizendo que esse jogo terá uma forte energia feminina, o que hoje em dia significa que o jogo vai ter um monte de barangas deformadas, masculinizadas e babacas insuportáveis dando lição de moral torta a cada vírgula. O que até o cenário que o jogo se passa torna propício para se realizar, né, esses sonhos molhados da tal da audiência moderna que fala muito mas não compra nada, porque é o cenário ideal para se pintar as bruxinhas como as grandes vítimas e demonizar a figura da igreja, sendo que quem ordenava a execução era o Estado, não a igreja. Inclusive o direito à ampla defesa foi criado pela Inquisição. Execução para os agentes da igreja era sempre a última opção, conversão era sempre preferível. Mas e o lado bom de tudo isso? Porque nem tudo pode ser só ruim, né? E o lado bom é que a Ubisoft ela não está nada contente. E pelo que parece, eles estão verdadeiramente frustrados com tudo isso, porque as reações aos vazamentos que incluíam o Rex foram em maioria negativas, obviamente, enquanto que as reações positivas foram ao quê? Aos possíveis remakes de Assassin's Creed 1 e a trilogia Ezio.
A Ubisoft simplesmente não entende por que os fãs preferem mais a nostalgia que suas porcarias modernosas, e aí, como uma medida de emergência, eles devem fazer cortes pesados no orçamento do Rex, tirá-lo da posição de título da linha principal e tentar remediar essa composição toda para criar algo mais comercialmente viável. Ou seja, eles vão tentar deslacrar um pouco esse jogo para ver se fica menos intragável para o público que realmente sustenta essa indústria, e o resultado pode acabar sendo que o jogo vire uma grande coxa de retalhos, já que ele está em desenvolvimento há pelo menos 4 anos e ainda teria mais 2. Sendo que atualmente ele ainda estaria ali em estágios iniciais, o que pode acabar fazendo o serviço ser todo zerado e ainda ter que ser concluído com metade do tempo. Então, seja administrativo, jurídico ou de desenvolvimento, a Ubisoft está 100% desnorteada. Ainda adiaram o lançamento do Shadows para fevereiro do ano que vem diante de todos esses problemas, e essa empresa tem nas mãos uma das franquias mais icônicas dos games, sem qualquer clareza ou compromisso de fazer um trabalho bem feito para o público que realmente importa. É uma união de fatores catastróficos tamanha que me faz acreditar ainda mais na tese de autossabotagem que eu mencionei uns vídeos atrás, e você pode conferir no card acima. Quem puder ajudar pelo LivePix no comentário fixado ou no QR Code na tela, eu agradeço demais. Eu tô passando por um momento bem pesado recentemente, e por isso toda a forma de apoio de vocês conta bastante, e que Deus devolva 10 mil, 20 mil vezes mais a cada um. Curte, comenta e compartilha esse vídeo, isso também é uma das formas de você me apoiar e apoiar o canal. Eu te agradeço pelo seu tempo e seu apoio, e eu sou o Victor, você tá no Nerdverso, e até a próxima.